Olá pessoal, então nesse vídeo eu vou continuar, né, o que eu comecei no vídeo anterior, né, que é a nossa saga para entender as transformações lineares, né, e nesse vídeo eu vou introduzir os autovalores e autovetores. Eu imagino que vocês já conheçam, mas eu vou fazer de uma maneira um pouquinho diferente. Eu acho que é proveitoso isso, dado a importância desses conceitos, né, então vamos lá. Bom, tá. Uma das coisas importantes que a gente quer fazer, né, é estudar os espaços invariantes para uma transformação linear, né? Em particular, o fato de a gente ter, por exemplo, se a gente tivesse que uma transformação linear tem espaços invariantes só de dimensão um, né, como a gente vai ver, isso daí implica que ela é diagonalizável, né? Bom, e toda vez que eu tenho, né, como a gente viu no vídeo anterior, né, uma decomposição em espaços invariantes, né, essa decomposição em espaços invariantes me decompõe a transformação linear como uma transformação por blocos. Tá? Então, o primeiro passo para tentar entender essa decomposição por espaços invariantes é estudar os espaços invariantes mais simples, que são os espaços invariantes de dimensão um. Tá? O que são os espaços invariantes de dimensão 1? Né? São os espaços que são gerados por um único vetor. Tá? E nesse caso, pelo fato dele ser invariante, né, isso significa que o t desse vetor vai ter que ser um múltiplo dele mesmo. Né? Ele vai ter que ser levado no subespaço e todos os elementos desse subespaço são múltiplos dele. Tá? Então, esse daqui é um modo mais concreto de dizer que o subespaço, isso aqui é um modo concreto de dizer que o subespaço gerado por W é unidimensional e invariante. Tá? Coisas que são dessa forma aqui, né, para W diferente de zero, é o que a gente chama de autovetor. E esse número para o qual esse vetor é multiplicado é chamado de autovalor. Né? Ok. Outro modo de ver isso daí, né, é olhar para o kernel de t menos lambda i. Né? Para os vetores tais que t de v menos lambda i de v é igual a zero. Isso é a mesma coisa que estava escrito anteriormente, né? A mesma coisa que t igual a lambda v. Tá? Bom, mas essa pequena definição, esse pequeno modo de escrever as coisas permite uma generalização depois, que são estudar os autovalores e autovetores generalizados. Por isso que eu vou escrever as coisas dessa maneira aqui. Tá? Bom, então, se o kernel de t menos lambda i é igual a zero, ou seja, t de v igual a lambda v, então esse lambda é dito autovalor, e qualquer vetor v que pertença a esse kernel aqui é chamado de autovetor. O subespaço composto por todos os vetores que estão nesse kernel é chamado de autoespaço associado a lambda. E nós também vamos dizer que lambda v e esse autoespaço estão tudo associados. Então, v é um autovetor associado a lambda, lambda é um autovalor associado a v, e kernel de t menos lambda v é um autoespaço associado. Tá? Só para a gente ter uma nomenclatura. Tá? Eu não introduzi nada que vocês não soubessem. Tá? Uma coisa importante, né, é que autovalores, né, podem ter multiplicidades. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Mas o conjunto de todos os autovalores é o que a gente vai chamar de espectro de um operador. Né? Ok, então vamos começar com uns exemplos bem simplesinhos. Né? A primeira delas é a transformação, que é a multiplicação por lambda. Ela pega todo o vetor e multiplica por lambda. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem um único autovalor, que é o próprio lambda, e qualquer vetor é autovetor. Tá? Essa é uma das coisas mais simples que a gente tem. Tá? Um outro exemplo de transformação linear é a reflexão no plano xy. Né? A reflexão no plano xy deixa as coordenadas x e y iguais e a coordenada z é trocada por menos z. Né? Então, a matriz a matriz identidade por bloco aqui, e aqui é menos 1, porque esse aqui está sendo invertido. Tá? Então, para essa transformação aqui,
né, os autovalores, o espectro dela tem dois elementos, 1 e menos 1, na verdade o 1 vai ter multiplicidade de 2, quando a gente vai ver na frente. E os autovalores associados são E1, E2 e E3. Né? O E1 é deixado fixo, o E2 é deixado fixo e o E3 elevado em menos E3. Tá? Beleza. Tá? Então, vamos olhar para uma transformação que numa base tem uma representação para uma matriz diagonal. Tá? Os operadores que numa base têm representação para uma matriz diagonal são chamados de operadores diagonalizáveis. Eles vão ter um papel importante para a gente. Eles são a classe mais simples, que foi a classe que vocês estudaram em álgebra linear. Tá? Nesse caso aqui, né, se o T de B é uma matriz diagonal, os elementos que aparecem na diagonal são os autovalores e essa base toda são autovetores. Né? V1 é um autovetor associado a lambda 1, Vn é um autovetor associado ao autovalor lambda n. Ok? Bom, vamos olhar para operadores em dimensão infinita. Né? Por exemplo, o operador derivada, né? Atuando nas funções sem infinito, me retorna uma função sem infinito. E nesse caso aí, né, uma função é um autovetor se a derivada dela for um múltiplo dela própria. Então, nesse caso aí, os autovetores são da forma c elevado a lambda x. Tá? Então, para qualquer lambda, nós temos um autovetor e os autovetores são as funções exponenciais. Essa é a importância das funções exponenciais. Elas são os autovetores do operador derivação. Tá? Do mesmo jeito, a gente pode olhar para o operador integração, né, que é a integral de a até x de f de u, isso daí vai dar f de x. E usando o teorema fundamental do cálculo, a gente vai ver que f de x igual a lambda f' de x, né? Se o operador é igual a sua integral, derivando os dois lados, dando o teorema fundamental do cálculo, eu vou ter que o operador é igual a sua derivada. E nesse caso, de novo, a gente vai ter que os autovetores vão ser as exponenciais, só que aqui agora dividido por lambda. Tá? Nada demais. Ok. Bom, nós vamos precisar, né, não só do conceito de autovetor, mas nós vamos precisar do conceito de autovetor e autoespaço generalizado. Tá? Então, em vez da gente procurar só os que o kernel de t menos lambda i dá um zero, a gente vai procurar vetores tais que alguma potência de t menos lambda i quando calculado em v dão zero. Eles podem não dar zero na primeira vez que você calcula t menos lambda i, mas se você calcular t menos lambda i várias vezes, ele vai dar zero. Tá? Isso aqui vai dar origem a um conceito de nilpotência. Né? Aplicar o operador várias vezes vai dar zero, pelo menos nesse subespaço. Okay? Então, o autoespaço generalizado de t associado ao autovalor lambda, que a gente vai escrever como sendo E lambda infinito, né, vão ser o conjunto de todos os vetores que são mortos por t menos lambda i elevado à potência k para algum k. Okay? Então, esses são os vetores que morrem ou na primeira aplicação de t menos lambda i ou para alguma aplicação finita de t menos lambda i. Ok? Se um vetor for diferente de zero nesse autoespaço, ele é chamado de autovetor generalizado, e o número de vezes que eu preciso aplicar t menos lambda i até dar zero, né, a primeira vez que isso acontece, é chamado de índice desse autovetor. Ok? Ok, né? Então se eu estou com uma matriz diagonal, cada espaço, cada autovalor é um autoespaço unidimensional, com base aí, né? Já viu isso daí. Mas agora nós vamos olhar para uma matriz um pouquinho diferente daquela lá, tá? Que é uma matriz que na diagonal ela tem um elemento lambda e na linha, né, linha diagonal imediatamente superior, ela tem um elemento 1. Tá? Então, é uma coisa dessa forma. Ela tem lambda na diagonal 1 imediatamente acima desses elementos. Tá? E nesse caso aqui, tá? Qualquer vetor desse espaço EK vai ser um autovetor generalizado de índice K. Né? Então, o vetor EK vai ter índice K. Né? Então, quando eu calculo o E1, ele vai ter índice 1, ele vai estar
diretamente no kernel, o E2 vai ter índice 2, o E3 vai dar índice 3 e assim por diante. É facinho de ver isso daqui, basta você calcular essa matriz nos vetores 0, 0, 1 e ver o que acontece. Tá? O que acontece, a gente vai. Só para dizer uma coisa, eu estou só começando a falar desse operador. Esse operador aqui vai aparecer dezenas de vezes. Eu só estou jogando a primeira vez ele vai aparecer de novo, a gente vai estudar ele mais detalhes. Mas aqui vale a pena você pegar uma matriz 3x3 e olhar para 1, E2, E3 o que ela faz nessa base. Eu vou voltar depois nesse exemplo, com muito mais detalhes. Ok? Bom, um autovetor generalizado de índice 1 é um autovalor. Né? E lambda denotará o autoespaço kernel de T menos lambda I. E K lambda é o kernel de T menos lambda I elevado a K. Então, quando eu tenho um K específico para saber qual eu vou chamar isso aqui de EK lambda, ao contrário de EK infinito, que são todos para qualquer K. Né? E dessa forma, E lambda infinito vai ser a união dos E lambda K para algum K. Para algum K, isso daí dá zero. Tá? Então, aqui eu introduzi um monte de linguagem para vocês, mas nada complicado. Só coisas simples, autovetor, autoespaço generalizado, mas é bom se acostumar com essa nomenclatura. Bom, então vamos dar uma olhada para o polinômio, né? O polinômio aqui vai ter cara daquele operador diagonais com lambdas e uns de fora, só que com lambda igual a zero aqui. Tá? Então vamos olhar o espaço de todos os polinômios e vamos olhar o operador derivada formal nesse operador. Né? Então, se eu pego um polinômio e derivo ele, o grau dele diminui. Então eu nunca tenho que um polinômio pode ser igual a múltiplo dele mesmo, para um lambda diferente de zero, tá? Porque o grau vai ser diferente. Então, o único autovalor que eu vou ter aí é o zero. E a única coisa aqui, quando eu derivo da zero, né, vai dar múltiplo são os polinômios constantes. Ok, então os autovalores são simples, os autovetores são simples. E os generalizados? Os generalizados são todos os polinômios de grau até k-1. Se eu tenho um polinômio de grau k-1 e eu calculo a derivada dele k vezes, isso dá zero. Então ele não dá zero no início, mas um polinômio de grau k-1 elevado no k-2, k-3, k-4, até ser elevado no polinômio zero. Ok, tá? Então agora vamos olhar para uma variação desse problema, que é a transformação que é dado por x vezes p' de x. Tá? Agora eu já não tenho mais aquela obstrução que eu tinha no exemplo anterior, porque eu derivo, eu diminuo o grau, mas multiplico por x dá o mesmo grau. Então o grau não impede de ser alto valor. Tá? Então se você olhar para os polinômios que satisfazem x, p' de x igual a p de x, você vai ver que todo número inteiro é alto valor. E para cada número inteiro, né, o espaço EM é unidimensional com base XM. Né? Na hora que só para você ver que isso aqui está tudo certo, né? Fácil de ver que esses aqui satisfazem isso. Quando eu derivo XM, né, quando eu calculo T de XM, isso aqui vai dar x vezes... Opa, achar um espaço aqui. Vai dar m vezes x elevado a m menos 1, que dá mx elevado a m. Né? Então, para cada inteiro, para cada m, xm vai ser um autovetor associado a esse alto valor. Ok? Quero falar com vocês agora sobre os polinômios característicos. Né? Dado uma matriz A, o polinômio característico de A é o polinômio que é o determinante de xi menos A. Ok? É fácil de ver, né, que pelas propriedades do determinante, que o x sai para fora com grau n, né? Então isso daí vai ser um polinômio de grau n. E ele é um polinômio mônico, né? O primeiro coeficiente na frente do xn é 1. Então é importante observar essas duas coisas aí, que esse polinômio tem grau n e que ele é mônico. Difícil de observar. E o polinômio característico está intimamente ligado
aos autovalores, né? Mas antes da gente ver isso, a primeira coisa que eu quero observar para vocês é que o polinômio característico dá o mesmo resultado para matrizes semelhantes. Então, ele é um invariante, ok? Então, se eu tenho duas matrizes que são semelhantes, né, B igual a P, A menos 1, na hora que eu for calcular o polinômio característico de B, isso é determinante de xi menos B, mas B é PA, PA menos 1, né? Aí eu posso colocar esse PA, PA menos 1 aqui, multiplicando todo xi A, né? Porque P comuta com I e não altera nada aqui. E isso daqui é o determinante característico de A. Então, o determinante característico não depende da escolha da matriz semelhante. Na verdade, isso também significa que ele não depende da escolha da base, né? O polinômio característico é um invariante do operador e não do operador representado numa base, ok? Então, feita essa observação, né, então a gente pode definir um polinômio característico para uma transformação linear. Eu escolho uma base qualquer, represento com uma matriz e calculo o polinômio dessa matriz. Isso não depende da escolha da representação que eu fiz do operador, não depende da base. Tá? O fato importante que relaciona os polinômios característicos com os autovalores é que lambda é um autovalor, se e somente se lambda for raiz do polinômio característico. Então nós temos agora um jeito de buscar os autovalores, vocês já viram isso em álgebra linear básica, né? Um modo de eu buscar os autovalores é resolver o polinômio característico. Então eu tenho que buscar as raízes dele. Né? Bom, vamos fazer a demonstração desse fato, uma demonstração bem simplesinha, né? Eu tenho um operador, então vou escolher uma base e representar ele por uma matriz. Então, lambda é autovalor, se e somente se eu tiver que o kernel de t menos lambda i se v pertencer ao kernel de t menos lambda i. Então, isso daí significa que a menos lambda i de u vai ser zero para algum vetor diferente de 0, u em kn, né? Onde u é a representação do v em kn. Estou supondo o espaço vetorial e sua representação, eu estou denotando u e v, essas duas coisas. Tá? Mas, se isso daqui tem uma solução não trivial, né? Por propriedade de sistemas lineares, a gente sabe que o determinante dessa matriz é zero. Né? Então, um sistema homogêneo só tem soluções não triviais se ele for singular. Tá? Mas esse determinante de A menos lambda I, eu vou trocar a ordem da subtração aqui, vai sair um menos 1 elevado a n aqui para fora, porque eu troquei n colunas aqui. Tá? Então, dessa forma aqui, né, eu só vou ter autovetores e só vou ter autovalores se o sistema associado aqui for singular. Okay? Há uma pequena observação aqui que eu quero fazer, né? É que eu estou escrevendo xi menos a em alguns livros de álgebra linear, vocês vão encontrar a menos xi no lugar do determinante. Mas a escolha que eu estou fazendo é a escolha correta, porque eu quero que o polinômio seja mônico. Bem, quando a gente vai usar, daqui a pouco a gente vai usar toda aquela teoria de polinômios que a gente viu no início do curso. A gente vai querer buscar geradores de ideais, a gente vai ter que procurar geradores de ideais que sejam mônicos. Para que o polinômio seja mônico, para que o primeiro coeficiente seja 1, a ordem que eu escrevi é correta. Tá? Mas para calcular os autovalores, tanto faz se você faz determinante de A menos xi ou determinante de xi menos A. Tudo bem? Ok. Tá? Corolário disso daí é que se eu tenho duas matrizes que são semelhantes, elas possuem os mesmos autovalores. Então, de novo, lembrando, né, naquele contexto, eu estou buscando invariantes para classificar as matrizes semelhantes. O que eu estou dizendo é que os autovalores são invariantes, ok? Não depende do representante que eu tomo na classe de semelhança. Tá? Da mesma coisa, os autoespaços generalizados podem até ser diferentes, mas a dimensão deles é a mesma, ok? Então, os autovalores são os mesmos, os autovetores ficam mudados, né, porque eu estou mudando de base, mas a dimensão dos autovetores é a mesma e a dimensão de qualquer autoespaço generalizado é a mesma, ok? A demonstração é bem direta, eu não vou fazer, mas
cada demonstração de cada um desses itens aqui é uma linha, no fundo, o que você está fazendo é mudando a base do vetor V. Se ele pertence ao kernel, você pega o vetor mudado de base, ele vai pertencer ao kernel do outro, não tem nada para fazer aqui, não é uma demonstração difícil. Ok? Ok. Nós vamos chamar de multiplicidade algébrica, né, a multiplicidade de lambda como raiz do polinômio característico. Então a gente vai olhar para o polinômio característico e ver quantas vezes lambda é raiz desse polinômio característico. A gente definiu essa multiplicidade algébrica lá no vídeo sobre polinômios. E a multiplicidade geométrica, que é um outro conceito, é a dimensão do alto espaço associado, né, a dimensão do kernel de T menos lambda I. Então nós temos dois conceitos aqui que têm relação, mas não são iguais. Multiplicidade algébrica é quantas vezes lambda aparece como raiz do polinômio, multiplicidade geométrica é o número de autovetores associados, né? A dimensão desse espaço. Tá? Então, no que se segue, né, quando eu falar multiplicidade e eu não dizer se ela é geométrica ou algébrica, é algébrica. Ok? A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que existe pelo menos uma relação entre multiplicidade geométrica e algébrica, é que a multiplicidade geométrica é maior ou igual a 1 e menor que a multiplicidade algébrica, desde que lambda seja um alto valor de t. Ok? Bom, então vamos provar esse fato é um fato relativamente importante, né? Então vamos supor que lambda é um alto valor de t. Então, estou supondo que lambda é um alto valor de t. Dessa forma, né, existe um autovetor diferente de zero associado a ele. Então, imediato eu tenho que a dimensão do autoespaço é maior do que 1, porque pelo menos um autovetor eu tenho que ter. Ok. Então agora suponha que eu tenha que a dimensão de lambda seja d. Estou supondo que a dimensão de lambda é d. E eu vou pegar uma base para esse espaço, né? V1 até Vd, uma base para esse espaço, e vou completar essa base. Técnica básica de álgebra linear. Pego uma base adequada ao meu problema e estendo ela. Então eu estendo ela para a base V1 até Vn. E aí eu olho para a matriz da transformação linear nessa base. Tá? Os primeiros vetores são levados em múltiplos deles. E os outros eu não sei o que acontece. Né? Então eu sei que essa coluna é lambda e zero, e essas aqui eu não sei o que acontece. É B e D, qualquer coisa. Que eu não sei ainda o que é. Ok? Mas eu sei que aqui ela é um múltiplo da identidade e aqui eu sei que ela é zero, porque as imagens dos VIs vão envolver só os VIs, não vão envolver os vetores que eu usei para completar. Ok? E agora eu vou olhar para o que acontece quando eu olho para xi menos t. Né? Isso daí vai subtrair xi aqui e xi aqui, e eu vou obter uma matriz dessa forma aqui. E aí eu vou olhar para o determinante do polinômio característico. Né? O determinante do polinômio característico para blocos é o determinante desse bloco, vezes o determinante desse bloco. Matriz diagonais por blocos, o determinante se porta bem. Tá? Então, o polinômio característico vai ser x menos lambda elevado a d, determinante de xi menos d. Então, veja, eu consegui mostrar que a multiplicidade que ela aparece na solução do polinômio característico é pelo menos d. Ok? Então, d é menor que a multiplicidade algébrica. Ok? Se você tem como corolário disso que a multiplicidade algébrica é 1, né, então ele é um alto valor simples, então você só tem um autovetor associado. E nesse caso tudo é fácil. Esse é o caso que a gente chama de diagonalizável, que você estudaria em álgebra linear básica. Né? Você supõe que os autovalores são todos distintos, e aí você tem autovetores distintos associados a essa coisa e tudo funciona. Ok? Mas é uma coisa importante a gente observar, né, que achar autovalor e autovetor, pelo menos do jeito que a gente está vendo até aqui, né, envolve achar raízes de um polinômio, né, polinômio característico. E resolver polinômio depende do corpo que eu estou. Se eu estou num corpo algebricamente fechado, ótimo, né, eu posso fatorar o polinômio, eu sei o que fazer. Se eu estou num corpo qualquer, resolver polinômios é um problema muito mais difícil. Tá? Então, é importante observar que a existência de autovalores e, consequentemente, a existência de autovetores depende muito do corpo que eu estou trabalhando. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Vou olhar para essa matriz aqui, AT, né, que é 0, 0, T e 1. Né?
quando eu olho para AT ao quadrado, né, faço fazer a conta disso aqui, vai dar TT00, ok? Então, AT ao quadrado vai dar isso daqui. Só fazer a conta. Multiplica isso daqui por AT de novo, que é T vezes a identidade, ok? Dessa forma, né, quando eu olho para quem é AT ao quadrado calculado num certo vetor, é lambda ao quadrado vezes esse vetor aqui, tudo bem? Ok. Tá? Então, dessa forma aí, né, eu, olhando para aquela conta lá, né, eu vou ter que a ao quadrado de t, né, porque a ao quadrado de t é, como a gente mostrou, t vezes a identidade, né, isso aí vai dar tv. Então, eu vou ter que, para que ele seja alto, para que lambda seja alto vetor, né, eu vou ter que lambda ao quadrado é t. Mas aí fudeu, porque era isso que eu queria chegar. Né? Eu queria mostrar de dois jeitos, procurando entender quem são os autovalores de AT ao quadrado, e vendo que para ser alto valor eu teria que fazer uma equação que é do tipo lambda ao quadrado igual a t. Para diferentes valores de t, eu vou ter coisas bem complicadas. Por exemplo, se t igual a 1, eu tenho que procurar lambda ao quadrado igual a 1, lambda igual a mais ou menos 1. Isso não depende do corpo. E eu vou ter associados a esses os autovetores 1, 1 e 1 menos 1. Mas se eu coloco t igual a 2 e eu olho nos racionais, né, não existe raiz de 2 nos racionais. E então, dessa forma, eu não vou conseguir encontrar autovalores. Mas em R eu vou, porque em R raiz de 2 está lá. E aí os autovetores associados vão ser 1 raiz de 2 e 1 menos raiz de 2. Tudo que eu queria mostrar com esse exemplo aqui, de maneira artesanal, é que a existência de autovalores e autovetores depende fundamentalmente do corpo que eu estou trabalhando. Ok. Beleza. Tá? Então agora a parte mais importante, que é uma ideia brilhante que nasce a partir daqui, na verdade dá origem ao conceito de módulo, mas eu não vou falar para vocês do conceito de módulo aqui, mas o que está aparecendo aqui é um conceito um pouco mais geral do que espaço vetorial, que é o conceito de módulo, que é como se fosse um espaço vetorial sobre um anel. Então esqueça o que eu falei agora, que é o seguinte. Eu posso calcular polinômios dos homomorfismos. Essa é a grande graça. Tá? E é estudar como que os polinômios agem no espaço dos homomorfismos é que vai resolver todos os nossos problemas daqui para frente. Tá? Veja, se eu tenho um operador, eu posso calcular t ao quadrado, t ao cubo, t a n. Se eu tenho um operador, eu posso fazer soma. Então eu posso calcular um polinômio sobre ele. Imagina que eu tenho um polinômio, né? Um polinômio que tenha coeficientes da forma AIXI, né? Somatório de igual a 0 até n de AIXI. Eu posso ver isso daqui, calcular isso aqui num polinômio. De que maneira? Estou definindo como que eu faço isso, né? Aonde está x eu coloco o operador. Então eu calculo o somatório de igual a 0 até n de AI TI. Né? Observando que o que eu fiz aqui é composto de operadores, é operador. Soma de operadores é operadores, isso aqui é um operador. Tá? Por convenção, né, nessa coisa aqui, só para deixar tudo claro. Quando eu escrever t elevado a zero, isso é identidade. E quando eu escrever t elevado a n, eu quero dizer t calculado em t, calculado em t, calculado em t, calculado em t, a composta iterada n vezes. Né? Que é o padrão para escrever t elevado a n. Nada demais. Ok. E agora nós vamos poder procurar os polinômios que anulam certas transformações. Okay? Então nós vamos dizer que um polinômio anula uma transformação se quando eu calculo esse polinômio numa transformação, isso aí dá zero. Ok, então agora é a coisa mais legal. Primeiro resultadinho estrutural importante para a gente é que, dado uma transformação linear num espaço vetorial de dimensão finita, existe um polinômio que anula essa transformação. Ok? E essa demonstração é extremamente bonitinha, que é o seguinte. Então vamos pegar os polinômios da seguinte forma. Identidade, t ao quadrado, t elevado a até n ao quadrado. Estou supondo que eu estou no espaço de dimensão n. Como a gente sabe que a dimensão dos homomorfismos de V em V podem ser vistos também, se você pensar como matrizes n por n, né? Essas são todos homomorfismos, tem dimensão n ao quadrado.
esse conjunto aqui não pode. Esse conjunto aqui não pode ser LI. Olha que coisa fantástica. Né? Ele tem mais elementos do que a dimensão do espaço, ele tem que ser LD. Então existe uma combinação linear deles que dá zero. Oh, achei meu polinômio que anula a transformação. Tá? Então assim, dado uma transformação linear, você tem um polinômio que anula essa transformação linear. Tá? Esse polinômio que a gente achou tem grau muito alto, n ao quadrado. A gente vai baixar isso daí rapidamente. Né? Achar polinômios de grau menor que anula a transformação nos fornece muita informação sobre a transformação linear. É isso que a gente vai ver. Eu estou só criando coisas aqui, introduzindo linguagem. Esse é um vídeo meio desconexo, porque as coisas ainda vão se encaixar lá na frente. Ok? Ok. Então, corolário. Qualquer operador linear sobre um corpo algebricamente fechado possui autovetor. Por que isso? Porque a gente sabe que g de t de v é zero, né? E isso daí quer dizer que o polinômio anula essa transformação, mas se eu estou num corpo algebricamente fechado, esse polinômio pode ser fatorado, né? Então a gente vai conseguir escrever isso daí vai me dizer que o kernel de t menos lambda i tem que ser não trivial para algum vetor. Tá? Em algum lugar isso aqui vai para o zero. Tá? Mas eu usei aqui fortemente o fato de ser algebricamente fechado. Essa demonstração é muito elegante, é a demonstração de que existe alto valor, é uma demonstração muito bonitinha. Ela é relativamente recente na história da matemática também, uma demonstração nova, mas muito bonita. E nós vamos chamar de aniquilador de uma transformação um conjunto de todos os polinômios que anulam essa transformação. O aniquilador é um ideal. Nós voltamos agora, nós chegamos aos primeiros vídeos. Né? O aniquilador é um ideal. Se ele é um ideal, e K de x é um domínio de ideais principais, quer dizer que todo ideal é gerado por um elemento, você vai ter um gerador para esse ideal. E esse gerador é o que nós chamamos de polinômio minimal. Ele é o objetivo. Ele é um dos grandes invariantes aqui. O polinômio minimal é o gerador do aniquilador de t. Tá? Ele é o polinômio de menor grau que anula t. Mônico de menor grau que anula t. Lema bobo. Né? Se duas matrizes são semelhantes, elas possuem polinômios minimais iguais. Ok? Conta besta. Né? B é da forma PA menos 1, então se o polinômio P anula A, na hora que você calcula o polinômio em B, isso aí, como todos os termos aqui são somatórios, eu consigo colocar o P para a direita e P menos 1 para a esquerda, e isso daí também vai dar zero. Tá? Então, uma coisa importante aqui, né? O polinômio minimal, isso aqui, apesar de ser uma coisa boba, me diz que o polinômio minimal é uma invariante das classes de equivalência, e que, na verdade, eu posso definir o polinômio minimal por operador, né? Não importa a base que eu estou escolhendo. Ok? Mas é importante isso. Bom, então nós podemos definir o polinômio minimal para operadores. Eu represento uma matriz, para qualquer matriz que eu represente vai dar a mesma coisa. Tá? Então, nesse vídeo, apesar de a gente ter visto um monte de coisinhas mais ou menos desconexas, a gente começou a introduzir a linguagem, uma linguagem fundamental para a gente poder estudar a estrutura das transformações lineares. Tá? É isso que eu queria falar com vocês hoje. Fiquem bem.